Meus irmãos, eu queria que a gente pudesse hoje ministrar. É uma área que eu não sou mãe, mas sou filho. Eu tenho autoridade de falar sobre esse assunto. E eu queria que a gente hoje pudesse estudar um pouco sobre isso, falar essa realidade. Eu queria que você abrisse lá no livro de Isaías, capítulo 49, versículo 15. Para a gente falar um pouco sobre o papel de mãe e o papel de Deus em nossas vidas, amém? Quando você encontrar, meu irmão, se coloque de pé em nome de Jesus. E aqueles que não têm Bíblia, se coloque de pé também em reverência à palavra de Deus. Isaías, capítulo 49, versículo 15. Todos acharam? Diz assim, ó. Por acaso pode uma mãe, uma mulher, se esquecer do seu filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do seu filho, do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, o Senhor, todavia, não me esquecerei de ti. Fecha teus olhos, meu irmão. Senhor Deus, obrigado, Pai, por essa noite. O Senhor nos está dando essa oportunidade, Senhor Deus, de ouvir a Tua palavra e entender, Deus, os Teus desejos, os Teus sonhos e os Teus planos. Obrigado, Senhor, porque eu sei que a Tua palavra, Deus, é a verdade em nossas vidas. Ela é luz, Deus, para os nossos caminhos. E nós não queremos, amado, deixar de maneira nenhuma perder esta palavra agora em nossas mentes. Mas queremos abrir, Deus, o nosso coração e entendimento para que esta palavra entre em nossas vidas e germine e dê muitos frutos e que esses frutos permaneçam. Obrigado, Deus amado, e faz com que nós venhamos ficar atentos para a Tua palavra. Quero repreender agora em nome de Jesus toda ação do diabo, em nome de Jesus, para que eles não sejam confundidos, mas que eles estejam atentos e fortes para ouvir essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Eu sei que vocês, por serem mãe, vocês sabem a responsabilidade que uma mãe tem com o seu filho, o poder que a mãe tem de poder dominar o seu filho, de querer que o seu filho faça aquilo que foi ordenado, porque esse é o prazer da mãe, é poder ver o filho obedecendo uma ordem que foi dada. Mas eu queria, meu irmão, que você atentasse que Deus, Ele compara o amor de uma mãe com o amor dele. Amém ou amém? E Ele traz essa realidade. E Ele fala assim, olha, acaso uma mãe que amamenta, ela pode esquecer do seu filho? E mesmo que essa venha se esquecer do seu filho, dizendo o Senhor, eu todavia não me esquecerei de ti. Ele está querendo dizer que o amor dele é muito maior do que o amor de uma mãe que amamenta ainda o seu filho. Ele está querendo dizer que a sua preocupação, o seu tempo, a responsabilidade que ele tem de acordo com o filho, ele está dizendo que supera o amor de uma mãe. Certo que a gente sabe que tem mães que têm os seus filhos e têm a coragem, a capacidade de jogar o seu filho no rio, numa lata de lixo, deixar dentro de uma máquina, como eu já vi vídeos de que acharam uma criança com o corpo coberto de formigas. Ainda estava com placenta ainda e a formiga estava comendo aquela criança, porque a mãe teve o filho de tomate, deixou o menino lá e foi embora. E isso é uma coisa para se refletir. E Deus estava dizendo que mesmo que essas mães façam isso, o amor de Deus permanece. Porque muitas vezes as pessoas só conseguem enxergar a mãe quando ela está presente. E muitas vezes não conseguem valorizar quando ela está presente. Mas eu quero dizer para você, tanto o amor de uma mãe quanto o amor de Deus, ele tem que ser valorizado tanto na presença quanto na ausência. Amém. Porque não adianta nós só apenas queremos reconhecer o amor de alguém na nossa vida quando temos aquela pessoa do nosso lado, porque nem sempre teremos a nossa mãe do lado. Eu digo isso porque
A minha mãe, ela sempre foi muito protetora, sempre se preocupou muito comigo. E quando eu me converti, eu contei as coisas que eu fazia para minha mãe, ela chorou muito. Porque ela disse: filho, veja o pensamento dela. Você morria e eu não sabia. Porque eu não era verdadeiro com a minha mãe. Mas quando foi para mim assumir esse chamado que Deus me fez, de assumir esse ministério pastoral, quando minha mãe soube, desde fevereiro, que eu viria para cá, de fevereiro a abril, minha mãe chorava todos os dias. Chorava nas sintomas, porque ela sabia que eu ia, e ela sabe que quando eu tomava uma decisão, eu não voltava atrás. E o dia mais difícil para mim, o dia mais difícil para mim foi no dia anterior da gente viajar, porque o pessoal da igreja, né, foram lá para casa se despedir e tal. A gente tinha feito um almoço de despedida no dia que o caminhão foi pegar a mudança da gente, e ela se trancou no quarto, ela não saiu de jeito nenhum. Minha mãe passou o dia inteiro chorando. E quando foi na noite que o pessoal, já de madrugada, o pessoal estava indo embora, quando a última pessoa desceu, ela ficou comigo no portão, eu fui entrar para dormir, ela caiu no choro. E para mim, aquela cena foi a mais difícil para mim, porque a última vez que eu tinha visto a minha mãe chorar foi quando o meu avô tinha morrido, o pai dela. Foi a única vez que eu tinha visto a minha mãe chorar. Quer dizer, a última vez, né? Na realidade, eu só via minha mãe chorar quando às vezes tinha briga dela com meu pai. E quando um primo meu morreu, que era muito ligado a ela, minha mãe teve uma crise de choro que ela chorava e sorria ao mesmo tempo, a gente não sabia. Quando ela ria, a gente ria, ela chorava, a gente ficava triste, não sabia porquê. E foi quando ela soube dessa notícia. E a outra foi quando isso aconteceu, quando a gente veio para cá. Porque mãe, meu irmão, a preocupação da mãe nunca é querer nada de ruim para você. Mesmo quando ela puxa sua orelha, mesmo quando ela lhe bate. Porque a Bíblia diz que Deus, Ele exorta, repreende aqueles a qual Ele ama. É por isso que o amor de Deus, ele é comparado com o amor de uma mãe. Eu não sei, meu irmão, onde está sua mãe nesse momento. Eu sei que a minha está muito distante. Talvez você também não tenha sua mãe. Mas eu quero dizer para você que o amor de Deus na sua vida é muito maior do que o amor de uma mãe. E o amor de Deus, ele é muito mais presente na nossa vida do que a nossa própria mãe. A minha mãe, por mais que ela me ame, ela não pode estar aqui comigo. Mas o Deus do qual eu sirvo, esse está comigo. E não me abandona. Os requisitos que Deus tinha, que Deus tem, Ele colocou e depositou na mãe. Nós somos frutos dos sonhos de Deus. E como Deus, Ele tinha criado a primeira humanidade, Ele entregou para a mãe o poder de fazer aquilo que só Ele fez: gerar uma vida. Porque a Bíblia diz que quando Deus gerou o homem, Ele soprou em suas narinas e deu o quê? O sopro de vida. Às vezes Michele fica se imaginando: cara, tem uma criatura crescendo dentro do meu ventre. Já tem vida, meu irmão. Pode não ter nascido ainda, mas já tem vida dentro dela. E isso só Deus pode fazer. Ela pode estar gerando uma vida, mas a vida que ela está gerando não é pelo poder que ela tem, mas é pelo poder que Deus deu à mulher de poder gerar um filho. E muitas vezes nós não conseguimos enxergar as
podem nos ajudar. E muitas vezes também nós não conseguimos enxergar a Deus e o poder que Ele tem. Por que eu estou falando sobre isso? Porque Deus Ele diz que aquele que obedece a pai e a mãe tem os seus dias, meu irmão, prolongados. Amém. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque o poder que Deus deu ao pai e à mãe foi o mesmo poder que Ele tem. O poder de gerar uma vida. O poder de criar uma vida. E Ele disse que se você não consegue enxergar os seus pais como autoridade ao ponto de obedecê-los, você nunca vai me obedecer. Deus Ele deixa claro que se o homem, o filho, não consegue obedecer aos seus pais, que criaram, que lhe educaram, que deram tudo o que ele queria. Eu digo isso, meu irmão, porque às vezes eu digo para ela, eu não vou dar. Aí ela olha para mim e cai. E é caro, meu irmão. A Bíblia diz que Deus, Ele não rejeita a um coração contrito, a um coração quebrantado. Por que Deus não rejeita? Porque Ele nos ama. E mesmo sem merecermos, Ele nos dá. Mesmo sem termos a capacidade de receber, Ele gerou a graça e a misericórdia para que nós pudéssemos receber o melhor que vem dele. Aleluia. E sabe qual foi o melhor que você recebeu de Deus? Seu pai e a sua mãe. Amém. Glória a Deus. E para substituir isso, Ele entregou-se por completo para que o amor dele fosse perfeito em nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Para que nós viéssemos depositar o nosso amor, nossa confiança em nossos pais, principalmente na mãe, como ele cita nesse texto. Ele diz que nós temos que nos preocuparmos se ele vai nos abandonar ou não. Ele está querendo dizer, ele está falando do impossível, daquilo que uma verdadeira mãe não faria. Por que, meu irmão, eu digo isso? Porque a mãe, quando ela vê alguém mexendo com seus filhos, ela se torna uma leoa. Por que leoa? Porque é ela que sai para caçar. E ela não aceita com quem mexa com seus filhos. Só que esse ditado, né? Irmão, é briga de menino. Deixa pra lá, porque daqui a pouco está se agarrando. Ela não é assim. Só que mãe, o pai ainda releva. Mas a mãe vai tomar as dores, meu irmão. Porque é o papel dela ser o quê? Protetor. E Deus, em seus textos, também diz isso. Ai de quem mexer com a mina dos meus olhos. Sabe quem é? Eu e você. Sabe o que é a mina dos olhos? Essa partezinha de dentro. Vê se você consegue tocar no dedo. Sabe qual é a coisa mais agoniante para quem gosta de estar em coisas diferentes? Quem usa lente de contato. Tem que abrir o olho para colocar a lente. Meu irmão, é agoniante. Ela não é. A Carla chega crescendo. Porque sabe como é. É agoniante. Você não chega a tocar, porque a lente ela fica por cima. Mas é agoniante. E Deus diz que se alguém mexer com você, está mexendo com ele. Ele está querendo dizer que o amor dele é muito maior do que o amor da mãe. Ele entenda. Não se turbe o seu coração, porque a sua mãe não está junto de você. Deus não está querendo dizer que o que você tem que se preocupar está com ele. A não ser que a sua mãe não esteja perto de você por qualquer outro motivo, não tenha lhe abandonado, mas ela tenha falecido, tenha acontecido qualquer coisa. Ele está falando de uma mãe que rejeita o seu filho. A mãe não tem culpa se acontecer alguma coisa, mas mesmo assim, mesmo na distância, ela ama. Eu digo isso porque eu vi um testemunho do pessoal lá de Recife, da igreja que a gente fazia parte antes, de uma menina que cresceu no orfanato, foi adotada, e depois que ela completou 18 anos, a sua mãe tinha retornado e tinha procurado ela para conhecê-la. Ela tinha curiosidade de saber
quem era sua mãe, porém não tinha alegria no seu coração a esse ponto. Mas ela resolveu dar um voto de confiança para aquela mãe. Porque ela disse: eu sei que ela não é a minha mãe por completo porque ela não me criou, mas ela é a mãe que me gerou. E quando ela foi conversar com sua mãe, que tinha rejeitado ela, entre aspas, que ela foi procurar saber, ela viu que tinha um motivo da sua mãe ter abandonado. Na realidade, a sua mãe não tinha condições financeiras de lhe criar. Porque quando ela gerou esse filho, o pai dela tinha abandonado. E ela não tinha condições financeiras de poder criar. Mas sabe o que é engraçado? Que essa mãe acompanhou todo o crescimento da filha. Não se aproximou porque ela sabia que tinha feito um acordo com a pessoa que tinha tratado. Mas ela acompanhava os passos daquela criança. A filha não conhecia a mãe, mas a mãe sabia quem era a filha. Porque ela não conseguiu se separar da sua filha. E quando ela cresceu, a filha cresceu, conseguiu olhar para a mãe e entendeu o que a mãe fez. E passou a amar sua mãe como se ela tivesse sido criada pela mãe. Sabe por quê? Porque a ligação, irmão, que Deus gera dentro de uma mãe com o filho é muito forte. A mãe, ela se preocupa, mesmo que o filho pode ter 1000 anos, a mãe continua tendo preocupação. Mas eu sei que o filho deseja estar próximo de sua mãe. Eu sei que o prazer do filho é poder olhar para sua mãe e se alegrar com isso. Eu fui hoje convidado a trazer uma palavra para o pessoal, os meninos da capoeira fizeram um retiro aí e me chamaram para ministrar para eles. E quando o rapaz falou assim a respeito da Dia das Mães, que eles deveriam amar suas mães, ele viu que baixou a cabeça e ficou calado, muito triste. E o rapaz percebeu, né? Ele disse: pergunta aí por que está assim. Ele disse: não, porque quando minha mãe foi me acordar hoje, ela disse assim: ei, desgraça, tu não vai para a capoeira? Essa foi a primeira palavra que eu ouvi da minha mãe. E muitas vezes as palavras, meu irmão, elas machucam muito mais do que qualquer ação. As palavras, elas ficam em nossa mente rondando, nos massacrando, nos torturando. Mas eu tenho uma esperança para você, irmão. Diga amém. Deus, Ele é um pai que tem o amor de uma mãe que nunca te abandona. Que mesmo que essas coisas aconteçam, mesmo que uma mãe lance uma palavra de maldição sobre a tua vida, Deus, Ele está dizendo: você pode. Você é mais do que você tem. Você é lindo. Você é a cara do Pai. Eu sempre costumo dizer, né? Eles até falam assim: eu sou a cara do Pai. E eu me orgulho, né? Claro. Porque eu sei que o orgulho de um pai é perceber que o filho consegue ouvir a sua voz, mesmo quando muitas vezes a mãe briga. Quantos filhos já morreram no colo do pai quando a mãe briga? Todos. Sabe por quê? Porque muitas vezes só conseguimos lembrar do pai quando a mãe nos maltrata. Ela não é assim. Mas o pai e a mãe também amam. E Deus, Ele está dizendo que o amor que Ele sente por nossas vidas é muito maior do que você imagina. Quando a gente pensa: mãe, sem você eu não consigo viver, como Sérgio Saaz cantou aqui nessa canção. Como muitas vezes você: mãe, você é a melhor mãe do mundo. Quando muitas vezes a gente sabe que não é. Que muitas vezes tem filho que deseja a mãe do outro. É uma assim: ah, se eu tivesse uma mãe daquela, eu estava diferente. Tem pessoas que são assim. Mas eu quero dizer que o que você tem é o que Deus escolheu para você. E se Deus não permitiu que você tivesse uma mãe junto de você, ame as pessoas que Deus colocou ao seu lado. Seja um tio, um avô,
comigo. Ame quem Deus colocou do seu lado para substituir o amor da sua mãe. Porque se ela cuida de você, é porque ela te ama do mesmo tamanho que a sua mãe te amaria. E muitas vezes nós exigimos, nós até dizemos, poxa, Deus, eu não tenho mãe, Deus, e aí? Nós temos que nos perguntar, será que nós estamos valorizando quem está do nosso lado? Porque se nós não valorizarmos quem está do nosso lado, nós não valorizaríamos a nossa mãe. Porque mãe é aquela que cuida, é aquela que cria. Não é que vai trazer você à vida. Eu digo isso porque a minha mãe, ela cria meu primo, que é meu irmão porque foi criado junto comigo. Minha mãe pegou ele para criar, ele tinha nascido de 7 meses. Mas o cuidado que minha mãe tem por ele é muito maior do que o cuidado que minha mãe tem por mim. Eu digo isso porque eu cresci, meu irmão, tendo ciúme do meu irmão de criação. Eu dizia, cara, essa mãe vai passar para mim, tá roubando a minha mãe. Eu ficava doido, porque tudo, meu irmão, meu primeiro aniversário foi com 9 anos de idade. Eu cresci vendo meu irmão tendo aniversário de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, todo o aniversário dele. A minha irmã também, e eu fui crescendo com isso, achando que era culpa da minha mãe e do meu pai. Só que eu comecei a entender que a preocupação que a minha mãe tinha mais pelo meu irmão era porque ele era menos obediente do que eu. Ele dava mais trabalho do que eu. Ele conversava menos com minha mãe do que eu conversava com minha mãe. E eu comecei a entender que muitas vezes o trabalho que a nossa mãe tem conosco é pelo trabalho que damos para ela. E eu quero dizer para você, não se sinta, meu irmão, menosprezado, mas se sinta privilegiado por hoje você ter o amor de Deus. Amém? E que muitas vezes nós temos que fazer isso, meu irmão, na nossa vida. Temos que aprender a amar quem está do nosso lado. Quantas e quantas mães que os seus filhos não são presentes em suas vidas e que não valorizam a sua mãe. Digo isso que eu conversei com uma pessoa essa semana, disse que teve um sonho, ficou preocupada. Disse, por que você ficou preocupada com o sonho? Não, porque no sonho minha mãe morria. E eu fazia, depois que minha mãe morria, eu fazia o sonho da minha mãe se realizar. Não adianta. A mãe quer viver o seu sonho. Amém ou amém? Amém? Não é a pessoa querer realizar o sonho de uma mãe depois que perde a mãe, mas é realizar o desejo e o sonho do coração da mãe enquanto tem ela para poder alegrar o coração da mãe. Porque eu sei, meu irmão, por aí que existem mães que têm os seus filhos, mas os seus filhos não valorizam o trabalho que a mãe tem. Não conseguem reconhecer o valor que a mãe tem. A mãe se preocupa em botar o café da manhã, deixar tudo passado, se alimentou ou não, que horas vai voltar, com quem saiu, se vai beber, se não vai. Infelizmente, muitos filhos não conseguem reconhecer o valor da mãe. Mas eu quero dizer para essas mães, descansem no Senhor. A Bíblia diz que aqueles que têm sonhos de Deus, promessas de Deus, não morrem até ver esses sonhos se realizar. O que você precisa é usar a tua fé. Fé é certeza, não é dúvida. Houve dúvida, não acontece. Jesus, quando ele falou a respeito do monte, ele disse: se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, e se não duvidar, você pode dizer para esse monte: transporte daqui para ele, lança pelo mar e vai. Se Deus disse que você pode ter a fé do tamanho de um grão de mostarda e dizer isso para um monte, imagina para o teu filho. Mãe, Deus é poderoso. Deus pode fazer
Acredite, mãe. Porque a minha mãe, logo quando me converti, ela não acreditou. Comigo foi o contrário. Porque eu vim de uma igreja católica e eu disse para ela: mãe, eu me sinto bem lá. E eu quero fazer isso. Ela, no entanto, não conseguiu entender. Mas a minha mãe hoje ela me aceita tanto como cristão, que a minha mãe hoje é ofertante e dizimista sem ainda antes ter se convertido. Ela fica preocupada: filho, eu estou tão apertado, não estou podendo, meu filho dar o dízimo agora. Eu estou tão apertado, mas meu filho, meu coração está tão triste com isso. Mas eu quero dar, meu filho. Sabe por quê? Porque ela conseguiu abrir o seu coração. Não foi para mim, foi para a palavra. Então descanse, mãe. Descanse. Que o teu filho está nas mãos do Senhor. O seu papel é orar. Orar e acreditar. E enxergue com os olhos da fé. E os filhos que têm problema com sua mãe, talvez a sua mãe disse alguma palavra para você, uma palavra dura. Ou talvez você não tenha mais mãe, porque a sua mãe tenha falecido, porque ela não está presente. Eu quero dizer para você: não se entristeça por isso. Não pense que ela não te ama. Muitas vezes a mãe ela fala coisas sem querer, porque está chateada, porque muitas vezes damos motivos. Mas eu quero dizer para você que a tua mãe te ama. Mesmo que ela talvez não saiba demonstrar, talvez a sua mãe não passe tempo com você. Às vezes eu até pego no pé de dura, né, Dora? A respeito disso. Porque às vezes a gente se preocupa com muitas coisas e se esquece de quem está ao nosso lado. Mas eu queria que nesse dia especial você começasse a valorizar quem está perto de você. E aqueles que não estão perto de você, ore por eles. Entregue eles no caminho do Senhor. Porque o mais Ele fará. Amém? Vamos orar, queridos. Vamos orar. Eu queria chamar todas as mães aqui na frente. Queria que elas viessem aqui em cima. Nós vamos orar. Amém? Quem for mãe, vem aqui, nós vamos orar por você. Fica aqui, assim.